Boa noite, doutor Flávio. Boa noite, doutora Thaisa. Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, à nossa sequência de estudos. Confirme para mim, por gentileza, doutor, se vocês estão me ouvindo bem, estão vendo a tela compartilhada. Boa noite, professor. Tá tudo ok? Maravilha, então. Pessoal, aula gravada, tela compartilhada. Vamos dar início, então. Vamos falar, a partir de agora, então, aí do artigo 84 do Código de Processo Penal. Vamos falar agora da competência pela prerrogativa de função. Então é importante aí que nós observemos, que nós possamos compreender aí a competência pela prerrogativa de função, né? Tão criticada, tão questionada aí sobre as seus próprios fundamentos. E então nós vamos ver a partir de agora o que é que de fato significa. Tem um amigo meu juiz que ele fala que a prerrogativa de função não é uma vantagem. Ele diz, André, não é vantagem nenhuma eu ser juiz e, caso eu cometa um crime, ser julgado pelo Tribunal de Justiça, como foro originário. Eu falei, doutor, mas por que não é vantagem? Ele falou, porque é uma instância a menos para recorrer. Então, por essa ótica, até tem fundamento. Aquele que é julgado na primeira instância pode recorrer para o TJ, pode recorrer para o STJ e, se for o caso, recorrer até o STF. Quando a prerrogativa de função já te eleva para uma instância superior, quer dizer que já suprimiu ali pelo menos um recurso possível. Então, ele diz, pela ótica dele, que não há vantagem nenhuma em foro privilegiado. E o artigo 84 diz, então, que a competência pela prerrogativa de função é do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais regionais federais e tribunais de justiça dos estados e também aí do Distrito Federal, relativa às pessoas que devem responder perante eles por crimes comuns e crimes de responsabilidade. Então, essa é uma observação importante. E aí fica então para vocês aí o link já, para que vocês possam copiar, que vocês possam acessar diretamente a página, para que vocês acessem a ação direta de inconstitucionalidade número 2797. Então, para que vocês possam verificar também essa ação, essa ADI sobre esse tema. Um outro aspecto que nós devemos considerar é o fato de que, então, essa competência por prerrogativa de função, ou pela prerrogativa de função, ela é inerente àqueles que, de fato, ocupam algum cargo e, em razão deste cargo, então, serão julgados por instâncias específicas. Essa é a grande fato. Alguns têm competência direta ao STF, outras competência ao STJ, outras competências aos tribunais, seja regional, federal, ou seja ao Tribunal de Justiça do Estado, ou até mesmo do próprio Distrito Federal. Então, o que nós devemos observar aqui, o que nós devemos salientar, é que, em relação às autoridades em geral que possuem foro privilegiado, somente podem ser processadas, ainda que o delito seja cometido antes do início do exercício funcional, nas cortes apontadas neste artigo. Então, ou seja, a prerrogativa de função é em razão da prerrogativa que a pessoa ocupa naquele momento, independentemente do período onde onde de fato foi praticado o ilícito. Assim, o que nós podemos compreender, então, é que caso alguém esteja respondendo um determinado delito na vara comum de primeiro grau, uma vez que seja eleito, por exemplo, deputado federal, o feito será automaticamente remetido para sua continuidade no STF. Por quê? Porque a competência de julgamento dos deputados federais, dos senadores e do presidente da República é diretamente no STF. A exemplo de governadores, seria no STJ. Entretanto, se ele deixar o cargo sem ter sido julgado,
retornará à instância original, pois o crime foi praticado antes do exercício do mandato. Então, se for durante o exercício do mandato, continua lá no foro competente, né? Se for o crime praticado antes do exercício do mandato, pode ser julgado no foro privilegiado, né? Enquanto ele esteja ocupando o cargo, enquanto ele esteja no mandato, né? E, logicamente, caso não exista esse julgamento durante o mandato, então o foro, né, será novamente alterado, caso a pessoa não ocupe mais este foro, e aí então o processo será remetido para a vara de origem. Então essa é uma outra perspectiva, né? Boa noite também a doutora Luciana, seja sempre muito bem-vinda à nossa aula. Boa noite, professor. Maravilha, doutora. Muito obrigado pela sua presença, viu? Crimes de responsabilidade. Entendam as infrações penais políticos administrativas. Então, ou seja, o que é um crime de responsabilidade? É um crime cujo indivíduo pratica uma conduta ilícita em razão do cargo político administrativo ocupado. Então, isso é chamado de crime de responsabilidade, tá? Lembrando aí vocês, depois eu posso encaminhar, né? Vou até encaminhar já aqui para vocês a nova lei que trata aí dos crimes de improbidade administrativa. Então, é uma lei extremamente importante, foi sancionada agora recentemente, né, e vou compartilhar com vocês aqui no nosso chat. Depois vocês fiquem atentos aí. É uma lei publicada ontem, na verdade. É a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Já está compartilhada, então, aí no nosso chat, tá? Boa noite também à doutora Carolina, boa noite também à doutora Brenda, né? Sejam sempre muito bem-vindas à nossa aula e muito obrigado sempre aí pela presença de vocês. Tá, pessoal? Fiquem atentos, eu estou falando de crime de responsabilidade, acessem essa lei, leiam o que diz essa lei. Essa lei muda de forma extremamente importante aí, né, os crimes de improbidade administrativa. Então é importante que nós observemos essas características legais. Vamos lá sobre os crimes de responsabilidade que podem ser praticados pelos prefeitos municipais, né? De acordo com o artigo 29 da Constituição Federal, no seu inciso 10º, diz que, né, responde perante o Tribunal de Justiça. Então, prefeitos municipais têm foro privilegiado e respondem por esses crimes perante o Tribunal de Justiça. Reserva-se, no entanto, esse privilégio às questões concernentes aos crimes comuns, pois aos delitos de responsabilidade, previsto no artigo 4º do Decreto-Lei 201 de 67, como já pacificado na nossa jurisprudência, constituem em verdade infrações políticos funcionais e devem ser julgados pelas câmaras de vereadores. Então, crimes político-funcionais, quem julga é a Câmara de Vereador, né? Crimes comuns, quem julga é o Tribunal de Justiça. Então, assim como, por exemplo, o impeachment, né? O impeachment é um crime funcional, é a prática de uma conduta ilícita funcional, ela é julgada pela Câmara Municipal, né? Por outro lado, os crimes comuns são julgados aí pelo Tribunal de Justiça naquilo que concerne aos prefeitos municipais. Olha aí o que diz a súmula 702, que nos traz aí essa interpretação, né? Súmula 702 e súmula 703 do STF. Então, a súmula 702, a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Aos demais casos, a competência originária caberá ao respectivo tribunal de segundo grau. E ainda a súmula 703 do STF. A extinção do mandato do prefeito não impede a instauração do processo pela prática de crimes, conforme previsto no artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67. Então é onde vem reforçar aqui, né, vem comprovar aquilo que já consta
do artigo 29, inciso 10º, ali da Constituição Federal. Magistrados e membros do Ministério Público, né, conforme eu disse para vocês lá do meu amigo magistrado, né, que ele disse que não é nenhuma vantagem ter foro privilegiado, porque ele estaria perdendo aí uma instância de recurso. E diz aqui, então, devem ser julgados pelo tribunal ao qual estão vinculados. Então, o Tribunal de Justiça do respectivo estado, ou no caso, né, dos juízes federais, também aos tribunais regionais federais, pouco importando a natureza do crime que cometam e o lugar da infração, seguindo a competência estabelecida na Constituição Federal. Assim, caso um juiz estadual cometa um delito de competência da Justiça Federal, será julgado pelo Tribunal de Justiça do seu estado. Então, é importante dizer isso, que eles estão vinculados ao julgamento pelos tribunais de justiças aos quais eles estão vinculados. O mesmo se dá com o juiz federal que cometa um crime na esfera estadual, será julgado pelo Tribunal Regional Federal da sua área de atuação. Frise-se que pouco importa o lugar da infração penal se um juiz estadual de São Paulo cometer um delito no estado do Amazonas, será julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, são algumas características, são algumas peculiaridades, né, que a nós aí é trazida por essa análise da competência pela prerrogativa de função, né? Também aí, cumprimento a doutora Betânia, seja muito bem-vinda à nossa aula, uma excelente noite, muito obrigado pela sua presença. Prerrogativa de função e tribunal do júri, pessoal. Tribunal do júri, logicamente, que ele também tem as suas aí particularidades, né? O mês de novembro será um mês bastante especial para mim. Eu já tenho aí 2 tribunais do júri marcado, provavelmente um no dia 11 de novembro e o outro no dia 25 de novembro, né? Fica aí o convite para aqueles que quiserem assistir. Um será aqui na comarca de Jales, o outro na comarca de Votuporanga. Aí é só vocês entrarem em contato com o cartório, aqueles que quiserem comparecer e assistir, e verificarem os procedimentos de biossegurança. Bom, pessoal, vamos lá. Continuando, então. Falando aqui sobre o Tribunal do Júri. Bom, importante dizer o seguinte, né? O Tribunal do Júri, ele é um instituto muito mais constitucional do que processual penal. Tá? Por que eu digo isso? Porque por mais que ele esteja previsto no Código de Processo Penal, a sua maior influência jurídica, a sua maior sustentação jurídica está ali na Constituição Federal, né? Dando aqui o nosso boa noite também à doutora Márcia, à doutora Joyce, sejam sempre muito bem-vindas à nossa aula. Então, olha só, o Tribunal do Júri, como eu disse, por ter aí, né, essa competência muito mais constitucional do que processual penal, até porque aquilo que o artigo 5º, inciso 38, letra D da Constituição Federal, trata, então, que compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, né? Entretanto, constitui também uma previsão constitucional o foro privilegiado em virtude da prerrogativa de função. Assim, surgiria uma questão. Se um deputado federal cometesse um homicídio doloso, deveria ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal ou no Tribunal do Júri? A questão vem sendo respondida de forma praticamente unânime aí pela jurisprudência e pela doutrina, né? Quando elas dizem que se ambas as previsões de competência são estabelecidas na Constituição Federal, deve-se considerar especiais aquelas que dizem respeito à prerrogativa de foro, em detrimento, pois, ao do Tribunal do Júri. Ou seja, o deputado deve ser julgado no Supremo Tribunal Federal. E essa postura, embora sejamos contrários, e eu também sou contrário, né, ao foro por prerrogativa de função, está correta. O júri é um órgão competente para analisar crimes dolosos contra a vida como regra geral. Então quer dizer que, se alguém que tem foro privilegiado cometer um crime doloso contra a vida, é uma exceção ao julgamento pelo Tribunal Popular, ou seja, ele será julgado ali por um tribunal formado por
juízes togados, no caso, desembargadores, ministros e assim por diante. Então, é uma exceção ao tribunal do júri, né, ao julgamento popular, ao julgamento na vara do tribunal do júri, seja num tribunal regional federal, seja num tribunal estadual, né, aqueles que têm prerrogativa de função. Então, eles serão julgados pelos órgãos judiciários aos quais eles têm o foro privilegiado, seja o Tribunal de Justiça, seja o Tribunal Regional Federal, seja o Superior Tribunal de Justiça, seja o Supremo Tribunal Federal. Né? O exemplo que nós colocamos seria o caso aqui, né, de alguém que tem competência, tem foro privilegiado ao STF e comete um crime doloso contra a vida. Então, nessa regra, o STF é o que julgará esta pessoa pelo crime doloso contra a vida que ela praticou. Então, não sei se vocês já tinham ouvido algo a respeito disso, mas é algo bastante peculiar, é algo bastante distinto. Perpetuação da jurisdição em casos de foro privilegiado, né? O que significa essa perpetuação da jurisdição? Quer dizer que ela vai se prolongar, né? Quer dizer que aquela autoridade detentora da prerrogativa de foro, né, caso ela cometa aí um crime durante o exercício das suas funções, ainda que ela deixe o cargo, continuava a ter direito a ser julgada pela Suprema Corte ou pela Corte Superior. Então, ou seja, é aquilo que nós falamos agora há pouco. Caso o indivíduo cometa um crime antes de assumir um cargo que lhe dê direito ao foro privilegiado, assim que ele assuma esse cargo, automaticamente o processo será remetido para essa instância superior. Se durante esse período não houver o julgamento deste processo e a pessoa perca a função que exercia, ou seja, não a exerça mais, o processo retornará para a instância de competência, ou seja, para a primeira instância. Aqui é diferente. Né? A diferença ela se coloca aqui sobre o aspecto que, caso a pessoa cometa um crime durante o exercício desse mandato que lhe garanta o foro privilegiado, mesmo que ela deixe aquele cargo, né, o que dizia é que ela não perderia o foro privilegiado, porque o crime teria sido cometido no exercício da função. Agora, o que nós temos de acordo com a súmula 394 do STF? Diz assim: cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Né? Então, essa súmula, no entanto, ela foi cancelada, prestem atenção, essa súmula foi cancelada por decisão do Pleno do STF lá em 99, mas algumas pessoas ainda pensam dessa forma, por isso que eu sou obrigado a dizer e a explicar isso para vocês. Então, assim, quando estava em vigor, exemplificando, né, se um senador cometesse um crime durante o exercício do mandato e o seu processo tivesse início no STF, caso ele deixasse o cargo, continuaria a ser julgado pelaquele mesmo tribunal. Hoje já não é mais assim, né? Hoje esse processo vai ser julgado pela vara competente por aquele crime, sendo um crime comum. Continuando aqui então, pessoal. Extensão do foro privilegiado nas ações de improbidade administrativa, né? Lembrando aí que nós tivemos algumas modificações naquilo que tange as ações de improbidade administrativa. Por isso eu peço aí que vocês verifiquem a lei que eu encaminhei no nosso chat, para que vocês possam acompanhar aí as mudanças que foram trazidas aí por essa legislação, tá? Bom, a lei 10.628 de 2002 entendeu que às graças do foro por prerrogativa de função, as autoridades que já tivessem deixado o cargo, desde que o delito tivesse sido cometido durante o exercício funcional. Como nós expusemos aí anteriormente, né, nós temos ainda o parágrafo 2º, ampliando o privilégio das ações civis que analisam condutas de improbidade administrativa, visando a aplicação de medidas de reparação dos danos causados à administração, bem como possibilitando a perda do cargo ou o impedimento do exercício do determinado período,
sem prejuízo de medidas penais. A norma, neste caso, ela é inconstitucional, pois cria-se um foro privilegiado para ações cíveis, através de uma mera lei ordinária. Então, essa lei ela foi considerada como inconstitucional. Somente a Constituição pode estabelecer normas que excepcionem o direito à igualdade perante a lei. Né? Então, sobre esse aspecto, fica aí, então, a importância dessa análise, ou seja, né, o fato de que nós temos que analisar o disposto também da Lei 8.429 de 92, pois não há tipos penais incriminadores descrevendo taxativamente as condutas delituosas, o que feriria o princípio da legalidade. Então nós temos aí essas questões bastante específicas, né, das quais aí nós devemos observar. Um fato que nós podemos observar é sobre o fato do deslocamento da competência e validade dos atos anteriores. Então, ou seja, pode haver esse deslocamento da competência? Pode, né? Pode haver esse deslocamento, ou seja, a competência ela ser aí mudada, transferida, né, de uma esfera de competência para outra. Então, esse é um fato aí que nós devemos também considerar, né? E a respeito disso, o próprio STJ disse que se o deslocamento do foro for por prerrogativa de função, ocorre no curso do processo por motivo superveniente, são válidos atos anteriores praticados pelo juiz competente. Então, ou seja, tudo aquilo que foi praticado, por exemplo, na esfera do tribunal, e depois esse processo volta para a vara de origem, né, para a sua vara de competência de origem, os atos que já foram praticados têm total aí validade. Artigo 85, pessoal. Nos processos por crimes contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais de apelação. Lembrando que não existe mais tribunal de apelação. Hoje nós temos o Tribunal de Justiça e dentro do Tribunal de Justiça nós temos as seções criminais, por exemplo. Aquele ou estes caberá o julgamento, quando oposta admitida a exceção de verdade. Então, olha só, o que está dizendo aqui é que no caso dos crimes contra a honra, né, também se aplica aí o chamado foro privilegiado. Então, nesta hipótese, também vai se julgar aquele crime, né, independente aí se houve ou não a exceção de verdade quando ela é admitida, né? E logicamente que os crimes em espécie vocês ali já estudaram. Alcance do termo querelante. Entende-se como vítima de crime contra a honra. Nem sempre, no entanto, o crime contra a honra terá um polo ativo ou ofendido. Pode ocorrer de o Ministério Público assumir a titularidade da causa nos casos em que haja representação da vítima, funcionário público, ofendido no exercício de suas funções. Por quê? Porque o crime contra a honra, como regra geral, é aquele crime que é praticado, né, e deve ser julgado na esfera privada. Então, ou seja, nós temos ali uma ação penal privada que depende da iniciativa do querelante, né, em propor essa queixa-crime por meio do seu advogado contra o querelado. Aqui o que está dizendo é, se esse crime for praticado contra funcionário público, né, em razão do exercício da sua função, é a honra pública que foi ofendida. Né? Por isso que aí passa a não ser mais um crime de ação penal privada, passa a ser um crime de ação penal pública incondicionada. Por isso que o Ministério Público pode assumir a titularidade daquela causa. Foro especial por prerrogativa de função. Não é somente o STF ou o STJ, né? Como parece aí, o artigo 85 diz. Atualmente, a própria Constituição Federal, há vários outros tribunais que possuem competência para julgar determinadas pessoas, levando em conta a sua função, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral, né, tribunais militares
e assim por diante. Então, Tribunal Regional do Trabalho, TRT, TST. Então, nós temos aí, né, outros foros que também possuem competência especial de julgamento e não somente o STF e o STJ. Exceção de verdade, né? Conforme diz ali o artigo 138, parágrafo 3º, e o artigo 139, parágrafo único, nos crimes contra a honra, né, em se tratando aí de calúnia, né, é possível, ou difamação, é possível que o querelado, ou seja, que aquele que comete o ilícito, né, pretenda demonstrar que falou a verdade. Então é chamada exceção da verdade, ou seja, o direito que aquela pessoa tem de provar que aquilo que ela falou é verdade. E se for verdade, não se trata do crime de calúnia ou não se trata do crime de difamação. Aplicação do artigo 85 à hipótese da difamação. Então, quando é que isso acontece, né? No caso de julgamento pelas instâncias superiores. Então, sobre esse aspecto, é possível ou não aí a exceção da verdade quanto ao crime de difamação em foro especial, né? Somente porque o ofendido é parte privilegiada. Preferimos a posição de que restringe o alcance do artigo 85, ou seja, né, sobre esse aspecto, quando nós tratamos da calúnia, é de se admitir que a exceção da verdade seja julgada pela instância superior, constituinte do foro privilegiado do querelante. Tal se dá porque admitida a exceção, deverá ser julgado o detentor do foro especial pelo crime cometido, o que somente poderá ocorrer de acordo com as normas constitucionais a respeito, já que aqui nós estamos tratando de foro privilegiado. Agora, se o fato se tratar de difamação, né, difamação é algo íntimo e pessoal. Não há razão de deslocar a competência do foro privilegiado, uma vez que nenhum julgamento de delito se fará. Além disso, é preciso destacar que cabe ao juízo de origem julgar admissível a exceção e instruí-la, antes de remeter o processo aí à instância superior. Pessoal, para que vocês possam compreender plenamente aquilo que eu estou dizendo, né, é importante aí o conhecimento do direito penal, que trata desses temas específicos, né? Por isso que o direito ele é tão plural como nós o conhecemos. O artigo 86. Ao Supremo Tribunal Federal competirá privativamente processar e julgar. Então aqui a competência privativa originária do STF. Seus ministros nos crimes comuns, os ministros de Estado, salvo nos crimes conexos com os do presidente da República, o Procurador-Geral da República, os desembargadores dos tribunais de justiça, os ministros dos tribunais de conta e os embaixadores e ministros diplomáticos nos crimes comuns e de responsabilidade. Então, o próprio artigo 86 já traz aí quais são as hipóteses de competência privativa e originária do STF, né? Então, a nossa Constituição Federal ela é bem marcante sobre esse aspecto, ou seja, de que cabe ao STF julgar e processar por crimes comuns o presidente, o vice-presidente, ministros de estados, né? E esses últimos, ou seja, os ministros de estados, independentemente se eles estão aí em crimes conexos ou não com o presidente da República, também serão julgados pelo STF, né? Somente quanto aos crimes de responsabilidade, que aí sim, no caso, o presidente e o vice-presidente serão julgados pelo Senado, conforme nós já falamos, porque é um crime político, aí é um julgamento político. Então, crimes de responsabilidade é julgado pelo Legislativo, né? Enquanto crimes dispostos como ilícitos, né, penais, são julgados pelo STF. Constituição Federal ainda diz o que para nós? Né? Continua o Supremo Tribunal Federal competente para julgar nos crimes comuns o Procurador-Geral da República, os ministros do Tribunal de Contas da União, chefes de missões diplomáticas de caráter permanente, né? E nos crimes de responsabilidade não mais julga o chefe do Ministério Público Federal, cujo julgamento competente ao Senado, juntamente com os membros do CNJ e do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como o advogado-geral da União. Os outros continuam nos delitos de responsabilidade,
Ao seu crivo, os desembargadores dos tribunais dos estados serão julgados nos crimes comuns e de responsabilidade pelo Superior Tribunal de Justiça. Artigo 87, pessoal. Competirá originariamente aos tribunais de apelação o julgamento dos governadores. Pessoal, tribunal de apelação, leia um tribunal de justiça, tá? Porque com a reforma nós não temos mais tribunal de apelação, nós temos o Tribunal de Justiça do Estado, tá? Então, compete ao Tribunal de Justiça do Estado, reformulem esse, porque está inadequado, está ultrapassado. Compete, então, ao Tribunal de Justiça do Estado o julgamento dos governadores ou interventores nos estados ou territórios, né? E prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de polícia, juízes de instância inferior e órgãos do Ministério Público, né? Então é importante dizer que conceito de tribunais de apelação. Não existe mais tribunal de apelação, existe tribunal de justiça, que é logicamente ali, né, concernente ao julgamento de juízes de direito, membro do Ministério Público, prefeitos municipais, secretários de Estado e chefes de polícia, né? Já os tribunais regionais federais, os TRFs, julgam juízes federais da Justiça Comum e da Especial, seja militar, eleitoral e trabalhista, bem como os membros do Ministério Público da União. Os governadores são julgados nos crimes comuns no STJ, incluindo o governador do Distrito Federal. Nos delitos de responsabilidade, são julgados pela sua Assembleia Legislativa. E aí, então, pessoal, amanhã nós continuaremos aqui com o nosso conteúdo, né? E desde já desejo aí uma excelente noite a todos. Caso vocês tenham alguma dúvida, estou aqui à disposição de vocês, pessoal. Então, não havendo dúvidas, muito obrigado e até amanhã.